AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, para gravar o nosso programa A Bíblia Fala. Hoje é um dia muito especial, meu coração está cheio de alegria, pois o meu filho Bernardo, ele já está muito bem se recuperando, e eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, de todos vocês que oraram por ele, a Igreja do Senhor Jesus, os nossos irmãos, a nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Perus, todas as regionais na pessoa dos seus pastores, dos obreiros, das lideranças, dos membros, têm orado pelo meu filho, e eu sou muito grato a Deus, pois o meu filho está muito bem. Agradeço de todo o meu coração. Este programa é o programa A Bíblia Fala, e nele nós debatemos, nós conversamos os assuntos, não digo os mais polêmicos, né? Mas os assuntos da Bíblia Sagrada. Nele nós tentamos, de forma muito simples, de forma singular, passar para os irmãos o verdadeiro significado das Escrituras. E para isso, meus irmãos, eu tenho o prazer de receber mais uma vez no programa A Bíblia Fala, meu companheiro, meu amigo, o pastor Maxwell Fajardo. Pastor Maxwell, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Fernando, a paz do Senhor para você que acompanha o programa A Bíblia Fala. E eu falo aqui da minha alegria, da minha satisfação estar novamente aqui com o pastor Fernando. Estamos em oração constante aí pela vida do Bernardo e é uma alegria saber que ele está se recuperando, em breve estará novamente na igreja e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. É uma satisfação, pastor, estar aqui com o senhor novamente e uma satisfação também poder contar com a sua audiência em mais um programa A Bíblia Fala aqui na TV AD Perus. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando, que você já pegue já o seu celular, você que está no Facebook ou você está no YouTube, compartilhe no seu grupo da igreja, no seu grupo da família, no seu grupo de amigos e vamos fazer com que este programa cresça. Olha, as informações que chegam para nós aqui sobre esse programa, elas são assim gloriosas, pastor Maxwell. As pessoas estudam a Bíblia conosco, as pessoas mandam mensagens depois agradecendo a explicação que nós demos aqui dos textos, e isso para nós é gratificante, gratificante. Hoje, pastor Maxwell, nós vamos falar sobre um texto conhecido na Bíblia, um texto muito conhecido, e por algumas vezes, pastor Maxwell, eu vi as pessoas interpretando ele de forma um pouco, eu acho que o termo melhor aqui seria equivocada, né? Porque a pessoa não faz aquilo com maldade, talvez por uma falta de um conhecimento um pouco maior em relação à cultura de Israel, mas às vezes dá uma interpretação um pouquinho equivocada, foge ali do seu objetivo, do objetivo da parábola. Por ser uma parábola, pastor Maxwell, as pessoas elas ilustram bastante, elas criam conjecturas,
E nem sempre o texto permite a gente fazer isso. O texto, às vezes, ele não permite, ele tem uma limitação ali com seu objetivo primário ou principal, de modo que tem que ficar restrito àquela interpretação ou aquele significado. E às vezes a mente humana, pastor Maxwell, ela tem uma capacidade incrível e as pessoas acabam extrapolando. O texto que nós vamos ler é Mateus, capítulo de número 25, dos versículos 1 a 13, e a parábola é a parábola das 10 virgens. Pastor Maxwell, eu vou fazer a leitura aqui e depois nós vamos conversar sobre esta parábola, sobre o contexto em que ela está inserido. Nós vamos colocar o contexto histórico, o pano de fundo, vamos tentar fazer as aplicações aqui, que são as aplicações, digamos assim, coerentes com o texto e com o contexto histórico em que ela estava inserida ou está inserida, tá certo? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. A versão que nós lemos nas nossas igrejas é a Revista e Corrigida de 2009 ou 1995, mas aqui nós vamos ler na Nova Versão Internacional. O pastor Maxwell está com a Revista e Corrigida ali. Se tiver alguma divergência, o pastor ele mostra para a gente a divergência aqui, porém com o mesmo significado. Uma divergência não de interpretação, mas de palavra, de tradução. Tá? Então, capítulo 25 de Mateus, versículo de número 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Na corrigida está dizendo azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Versículo de número 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pastor Maxwell, a parábola ela é muito conhecida. E como o texto começa falando aqui logo de cara sobre as 10 virgens, vamos tentar colocar aqui, pastor Maxwell, uma pergunta, vamos colocar uma pergunta e nós vamos tentar responder aqui. Pastor Maxwell, quem são as 10 virgens que são inseridas aqui neste contexto, pastor Maxwell? Ok, bom, primeiro a gente precisa entender, né, como o pastor estava falando no começo sobre as parábolas, né, que às vezes a gente acaba forçando um pouquinho a interpretação da parábola, né, às vezes a gente acha que porque é parábola, cada detalhezinho tem que ter uma correspondência, e nem sempre, né, tem algumas ideias que são as ideias gerais, o ensino que quer ser transmitido por aquela parábola, e a gente tem que se apegar a essa ideia geral. Não é? Então, há várias formas de entender quem são essas 10 virgens. Vamos lembrar que esta parábola está dentro... Quero propor uma situação aqui, pastor Maxwell. Quero propor uma situação. Antes da gente falar das virgens aqui,
Vamos falar do ambiente. Isto. Onde a parábola, porque daí a gente chega exato. Vamos colocar o ambiente em que acontece essa parábola. Eu acho que aí fica mais fácil. Isso. A parábola, ela está dentro de um sermão maior que começa lá no capítulo 24, que é o sermão das últimas coisas, né? Que começa lá no capítulo 24. Dentro desse sermão, Jesus começa falando sobre os sinais dos tempos, aquilo que antecederia a sua vinda. E dentro desse sermão, que é um sermão bem grande, estão incluídas esta e outras parábolas também. E todas as parábolas que estão incluídas dentro desse sermão, que é o sermão das últimas coisas, todas elas focam num aspecto. O que a gente tem que fazer enquanto Cristo não vem? Porque o sermão começa Jesus dizendo que ele voltará, há sinais que indicam que ele voltará, e o que a gente tem que fazer enquanto ele não vem? Como é que nós devemos nos preparar para a sua vinda? E todas as parábolas que estão inseridas dentro deste sermão focam nisso. A preparação, a vigilância, como que nós devemos agir até que Cristo venha. Então esta é a primeira coisa que a gente precisa entender para se falar dessa parábola, correto, pastor? Correto. Eu vou propor aqui a questão da pergunta, tá certo? O senhor deu aí o contexto remoto, né? O contexto remoto em relação aos sermões de Jesus, tá certo? Eu vou reformular a minha pergunta, tá certo? Quando Jesus expõe esta parábola, ele está falando de um evento. Para a gente compreender quem são as 10 virgens, nós precisamos compreender que evento era este. Então eu queria que o senhor falasse sobre este evento que estava acontecendo quando de repente surgem as 10 virgens. As 10 virgens. É que a parábola das 10 virgens, Jesus usa um evento, não é, que era muito comum na cultura judaica e que hoje não tem nenhuma relação com a nossa cultura, né? Ele está falando do casamento, né? E o casamento judaico, o casamento israelita, a cerimônia de casamento, tinha uma série de coisas que aconteciam que não tem nada a ver com o nosso casamento, como a gente celebra o casamento hoje. Então, como que é celebrado o casamento hoje? Tem a cerimônia, tem o casamento civil, a cerimônia, aí os noivos se casam e normalmente vão viajar, né? Vão para a lua de mel. Então, lá não tinha essa ideia de lua de mel como se tem hoje, a ideia de que ele vai viajar, enfim. Então, o que acontecia? No dia da cerimônia de casamento, os noivos, depois que eles se casavam, eles ficavam em casa, né? Na casa do noivo, né? O noivo preparava a casa ali para eles, né? Eles se casaram, ficavam na casa. E logo após a cerimônia, reuniam-se, né, tanto os amigos do noivo quanto as amigas da noiva, né, que são as virgens aqui, e eles iam para as bodas, que na tradução NVI que o pastor leu, aparece como banquete nupcial, né? Então, vindo a cerimônia, né, logo depois da cerimônia, reunia-se ali os amigos do noivo e as amigas da noiva, e eles iam para a comemoração que acontecia lá na casa agora do casal, que acabou de se casar. E ali eles comemoravam. E às vezes essa comemoração estendia-se, inclusive, por dias. Essas virgens, né, que estavam ali, cuidavam daquele casal durante vários dias. Então davam assim uma semana esplêndida para eles, uma semana de comemoração, cuidavam deles, davam tudo que eles necessitavam ali, né? Então era uma forma de celebrar conjuntamente aquele casamento que acontecia. Então é esse contexto que Jesus está tratando aqui. Então acontecia isso. Logo após a cerimônia eram reunidos esses amigos e eles iam para casa comemorar. Só que isto não tinha hora marcada, né? Então o noivo vinha buscar, né, a noiva e as suas amigas, né, as virgens, mas ele não marcava a hora. Isso poderia acontecer a qualquer hora do dia. O noivo ele poderia chegar de manhã, ele poderia chegar à tarde ou poderia chegar à noite, à meia-noite, como é o caso aqui do que aconteceu aqui na parábola. E ele vinha e aí anunciavam, olha, o noivo chegou, e aí por isso que o texto diz, eles iam para as bodas, ou seja, ali começava a festa da comemoração do casamento, mas elas precisavam estar atentas para o momento em que o noivo chegasse. Então, o pano de fundo aqui dessa parábola, a ideia que Jesus está colocando é o evento do casamento.
que na cultura judaica acontecia, a cerimônia que acontecia de forma diferente do que acontece hoje, certo? Certo. Aqui, a Bíblia tem pelo menos 2 textos interessantes no Novo Testamento que fala sobre os amigos do noivo. O primeiro texto, pastor Maxwell, pedi para o senhor ler, é João capítulo de número 3, versículo de número 29. E o segundo texto, ele é mais interessante ainda porque é segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2. Então nós vamos ler com o pastor Maxwell, João capítulo de número 3, versículo de número 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Tá vendo? Então aí está falando do noivo e dos seus amigos. Já nesse texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, tem uma conotação mais direta, bem mais clara. Vamos dar uma lida aí, pastor Maxwell. 1 aos Coríntios 11. 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, para você que está em casa aí nos acompanhando. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Aí, você vê que interessante, Paulo é como se ele fizesse o papel do amigo do noivo ou do amigo da noiva, tá certo? Preparando eles para aquele encontro que está falando lá em Mateus, capítulo de número 25. Porque esse era o costume, os amigos tanto do noivo quanto da noiva preparavam os dois para o dia do casamento e depois comemoravam juntos, né? E lá em João, Jesus está fazendo referência a João Batista, né? João Batista que preparou o caminho para ele, o noivo, chegar, né? Então, na verdade aí, você já descarta aqui, e aqui eu acho que é o problema, pastor Maxwell, da questão da interpretação. Quando as pessoas pegam esse texto, e aí faz a aplicação das virgens com a noiva. E eu queria que você falasse sobre isso também, para que não restasse dúvida e você colocasse a interpretação de forma mais clara, para que nós pudéssemos compreender agora, que agora é a pergunta, quem são realmente essas 10 virgens, já que elas são as amigas da noiva. Da noiva. Então, Isso. Se é a virgem, logo não... Se é amigo, logo não pode ser. Se eu sou amigo do Maxwell, logo eu não posso ser o Maxwell. Não sei se eu tô... Sim, porque assim, qual o problema que às vezes a gente tem quando a gente lê essa parábola? Porque tem muitos outros textos da Bíblia que fazem a relação da igreja com a noiva. E a igreja é chamada de noiva em vários textos do Novo Testamento. Então a nossa mente ela já fica treinada, né? Quando vem uma figura, uma parábola que fala de casamento, noivo e noiva, automaticamente a gente fala, a aplicação é a igreja. É a igreja. A noiva é a igreja. A noiva é a igreja. Mas perceba, a noiva aparece aqui no texto, mas Jesus não fez nenhuma aplicação com relação a ela nesse texto. É o né? sujeito oculto. É o sujeito oculto. Está tendo um casamento, então você entende. Tendo um casamento tem um noivo e uma noiva. Mas o foco da parábola aqui não é na noiva. Não é na noiva. O foco são nas virgens, que não são a noiva, né? Então, quando vem o esposo, e aí, chegou o esposo e as virgens vão encontrar com a esposa, ali não está se falando da noiva. Então, eles iam, as virgens e também os amigos do noivo iam, ficavam alguns dias lá com eles, cuidavam deles, né? Até o texto lá de Jesus, em João 3, que nós lemos, diz que o amigo do esposo o assiste, cuida dele, né? Eles faziam isso, ficavam ali na comemoração, cuidavam ali do casal, mas as virgens aqui não são a noiva. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, o foco da parábola não é falar sobre a noiva. Porque senão, né, pastor, às vezes a pessoa pode fazer confusão, a gente pode criar um quadro aqui de poligamia, né? São as virgens, a virgem refere-se à noiva, não, mas são 10 virgens. Não, então seria uma interpretação impossível para a gente fazer aqui. Então essas virgens são as amigas da noiva e nesta parábola específica a noiva não é trabalhada. Por quê? Porque a parábola tem um objetivo, que é falar da vigilância, não é para falar do casamento em si. A parábola está focando outro caso. Bom, durante muitos anos foi interpretado dessa forma, tá certo? Foi interpretado dessa forma.
Eu queria, pastor Maxwell, que a gente fosse um pouco mais direto, na questão das virgens e da noiva. Por quê? Porque a noiva é uma só. Você não tinha casamentos múltiplos em Israel. Você não tem histórico de casamentos múltiplos, tá certo? Não existe isso. Digo no mesmo dia, não estou falando com mulheres diferentes. No mesmo dia, não existia casamentos múltiplos. Você não vê, você vê Abraão casando, você vê um casamento singular com Sara, você vê Isaac casando, você vê um casamento singular com Rebeca, você vê Jacó, um casamento singular com Raquel, embora uma semana anterior ele tinha casado com Leia, mas... e o que efetivava o casamento é tão interessante que o costume entre os hebreus praticamente não mudou muito. Sim. Porque o casamento foi efetivado quando Jacó entrou na tenda de Leia e depois, posteriormente, quando ele entrou na tenda de Raquel. E é praticamente aí o mesmo significado. Então, de lá para cá, não teve muitas diferenças e não havia singularidades. Eu acho que uma das grandes características para essa interpretação correta, como o pastor Maxwell colocou aqui, é a questão da singularidade do casamento. Uma noiva, diversas virgens. Neste texto aqui, são 10 virgens. Então, o noivo, ele não poderia casar com as 10 virgens simultaneamente, uma vez que o casamento era singular, e essa é uma particularidade do casamento entre os judeus, ou os hebreus e assim sucessivamente. Exato. Guardadas as devidas proporções, a gente tem um resquício dessa tradição. Por exemplo, tem a festa lá da debutante, né? A festa de 15 anos, né? E normalmente a moça, né, a adolescente, vai fazer lá a festa de 15 anos e tem as 15 amigas que vão ali junto com ela na festa, e prepara e comemora, né? Seria mais ou menos o resquício do que está acontecendo aqui. O foco seria a noiva, no caso a debutante, mas você tem o grupo de amigas que ajuda na preparação e comemora junto, tá ali na festa, tem um lugar de destaque na festa. Então ali no casamento era mais ou menos isso que acontecia. Tinha o casal, mas tinha ali o grupo das virgens, as amigas da noiva, do noivo, que estavam ali juntos e tinham um lugar de destaque na festa, mas não eram, logicamente, o casal, né? Não era o casal. Pastor Maxwell, se a gente coloca esse texto, pega as 10 virgens e faz uma aplicação como igreja, eu caio numa contradição de Efésios, capítulo de número 5. Porque Efésios, capítulo de número 5, diz que a virgem está sendo preparada. E não preparadas. Está sendo preparada, sem mancha, sem mácula e nem ruga. Então, a questão da particular... Eu sei que para você que está em casa ouvindo a gente agora, parece um pouquinho difícil, pastor Maxwell. Eu não sei se a gente está conseguindo transmitir de forma clara a questão das 10 virgens. É importante você entender que as 10 virgens aqui não representam a noiva. Tá claro isso, pastor Maxwell? Sim, eu estou ouvindo você falar e eu queria que ele tivesse a perfeita compreensão, porque eu entendi claramente, você entendeu, e eu queria que ele entendesse. Tem mais alguma coisa que o senhor quer colocar sobre isso, sobre a questão das 10 virgens, do casamento, tal, tudo bonitinho? Eu entendo que essa parábola, pastor, não é igual a algumas outras parábolas, né? Por exemplo, Jesus contou lá algumas parábolas e aí depois ele dá a aplicação. O pássaro lá que come a semente na parábola do semeador é o diabo. Ele diz, esse personagem da parábola representa isso. Ele nos aqui, ajuda. Ele nos ajuda, sim, porque ele coloca... Ele diz quem é quem. Aqui não. Porque a ideia não é ligar diretamente o personagem a outro. Porque o foco da parábola não é o personagem, mas é a atitude das virgens. O foco de Jesus em contar essa parábola é sobre a atitude daquelas que foram prudentes e daquelas que não foram prudentes. Então, a gente não pode forçar a interpretação do texto e aí querer pegar um outro texto e tentar relacionar aqui, porque não era esse o foco de Jesus quando contou essa parábola. A questão das parábolas, elas são muito interessantes, pastor Maxwell, porque os discípulos disseram, Senhor, explica-nos então esta parábola. Existe uma, eu não vou dizer que é uma teoria, nem que é uma lenda, mas é uma grande chance de ser verdade. Todas essas parábolas que não foram explicadas,
não foram explicadas justamente porque era muito claro, não só para os discípulos, como para os ouvintes do momento. E como eles entendiam perfeitamente ali a parábola, não era necessário que elas fossem explicadas. Razão pela qual eles entendendo tudo lá, nós ficamos aqui agora com uma difícil... Mas tem uma outra questão também, né, pastor? Quando Jesus contou essa parábola, quem enfatizou muito a igreja como noiva foi também o apóstolo Paulo, né? Quando Jesus contou essa parábola, ele não tinha os escritos de Paulo. Então, assim, nesse momento ainda não era feita a relação automática entre noiva e igreja, porque isso foi desenvolvido posteriormente, né? Quando os discípulos ouviram, quando o Senhor disse aí, ficou claro para eles. Quando Jesus contou a parábola, e eles como bons judeus que eram, fizeram a lembrança de como acontecia toda a cerimônia do casamento. Para eles ficou bem claro, o que Jesus está querendo dizer é que a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar atento. Pronto, para eles ficou claro quando Jesus contou essa parábola. É que nós, como temos acesso a outros textos bíblicos que até então também não estavam escritos, às vezes a gente pode fazer essa confusão aí, né? Pastor Maxwell, podemos cravar que as 10 virgens eram as amigas da noiva e ponto final? Sim, eram as amigas da noiva. E ponto final? Isso. Ok. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. Quais foram aqui as características que denotaram que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes? O que é o prudente, né? Tem uma outra parábola de Jesus que ele diz, né, que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? E o imprudente constrói sobre a areia. A pessoa prudente é aquela pessoa que pensa nas possibilidades do que pode acontecer lá no futuro. Ele se planeja, né? O homem que construiu a sua casa na areia, ele pensava apenas no presente. Eu tenho que construir minha casa e ponto. O prudente, ele falou, não, eu construo a minha casa, mas e se chover? Ela não vai aguentar. Ele pensa ele pensa no dia mau que pode vir, né? Como ele já pode se precaver para o dia mau. Por que essas virgens eram prudentes? Todas elas, isso é muito importante, todas elas parece que tinham o mesmo grau de carinho em relação à noiva. A noiva gostava de todas elas, convidou as amigas todas, enfim, né? Mas 5 delas pensaram o seguinte, a gente não sabe que hora que o noivo vai vir. Se o noivo demorar, a gente tem que estar preparada, né? Então o prudente é aquele que pensa, que já se prepara inclusive para o dia mau, né? Ou para a hora em que, podia ser que o noivo não demorasse tanto, podia ser que ele chegasse logo de manhã e elas não precisassem usar o azeite extra, ok, mas a prudente ela pensa no futuro, ela se planeja melhor, né? A outra não, as loucas, né, que diz aqui o texto, ou as insensatas, pensaram ali apenas no presente. Não, nós vamos para a festa e estamos aqui, né? E não pensou nisso a longo prazo, né? Então, esta é a grande diferença. Qual que é o planejamento que foi feito para a espera do noivo? E aí a Bíblia crava. Uma parte delas, 5 e 5, né? E aí tem até uma outra coisa que a gente pode entrar depois, né, pastor, do 50%. Nós vamos entrar, depois tá nós aqui, vamos entrar no 50%. Tá aqui, ó, a teoria do 50%, nós vamos falar, a teoria do 50%. Mas a questão é o seguinte, uma parte delas eram precavidas, né? Quer dizer, se o noivo demorar, eu estou pronto, eu vou me programar para conseguir ter o suficiente até quando o noivo vir, né? Aquele que pensa no futuro. Essas 5 tiveram esse pensamento, se organizaram, planejaram, foram precavidas, e as outras não, pensaram apenas ali no presente. Pastor, então aqui vamos cravar então que a diferença aqui foi a questão da preparação, do planejamento. Do planejamento. Durante muitos anos, a igreja ensinou que Cristo viria no dia seguinte. Isto. Viria no dia seguinte. Uhum. E aquilo não aconteceu. Cristo não veio no dia seguinte. A própria mensagem de Pedro é muito forte. A mensagem de Atos, capítulo de número 2, é muito forte. Atos, capítulo de número 5, quando eles vendem tudo, começando em Atos 4, 37, é muito forte, porque eles vendiam, eles distribuíam, de modo que a igreja de Jerusalém ficou muito pobre, muito, muito pobre.
Então, a questão da diferença aqui é o planejamento. O que vai acontecer no dia de amanhã me importa muito hoje. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara aqui para quem está nos vendo aqui. Exato, como o pastor falou, né? Era muito forte essa ideia, né, de que Jesus viria naqueles dias. E essa parábola serviu, inclusive, para Jesus dizer, olha, pode ser que eu venha nos próximos dias, mas pode ser que não. E se eu não vier nos próximos dias? Se eu não vier no tempo da vida de vocês? Vocês vão estar preparados, inclusive, para a minha vinda não ser tão breve como vocês estão imaginando? Né? Porque eu acho que, inclusive até o apóstolo Paulo, né, pastor, quando ele fala do arrebatamento lá para os Tessalonicenses, Paulo parece que tinha tanta certeza que Jesus viria naquele dia que ele diz, né, nós os que estivermos vivos, ele crava ali, nós vamos estar vivos no dia da vinda do Senhor, nós os que estivermos vivos não precederemos os que dormem, né? Ou seja, é aquela expectativa, Jesus virá nesses dias. E aqui a parábola das 10 virgens, Jesus ensina isso também para os discípulos. Vocês têm que estar preparados para eu vir nos dias de vocês. Mas se eu não vir nos dias de vocês, ou se eu demorar a vir, vocês também têm que estar preparados da mesma forma. Se programem para viver aqui na terra, mesmo que a minha vinda não seja tão breve. Bom, o texto aqui tem 3 informações relevantes, uma do lado da outra, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas 3 informações. Primeira informação, ele veio. Segundo, ele demorou para vir. E terceiro, ele veio à meia-noite. Então, primeiro, ele veio. Segundo, ele demorou para vir. E terceiro, ele veio à meia-noite. Aqui, pastor Maxwell, já coloca por terra na questão do ele vir, pelo significado de que, de fato, o noivo virá, tá certo? A questão aqui da demora, ele veio, mas demorou, tá falando do tempo longínquo, da inconsistência do homem na espera, da angústia, e ele veio à meia-noite. E a meia-noite é interessante porque meia-noite no Japão é meio-dia no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessas 3 coisas aqui, desse uma explanada aqui para nós aqui. Ok, então a primeira coisa, né, que o noivo demorou, ele demorou na perspectiva de quem? Ele demorou na perspectiva de quem estava esperando, na perspectiva das virgens. Na perspectiva das virgens, o noivo demorou para chegar. Pastor, será que é daí que as mulheres começaram? Será que foi daí que as mulheres começaram a atrasar? O pastor passa uma agonia em casamento, irmão. Eu não vou reclamar aqui não, mas o pastor passa uma agonia em casamento. O pastor chega cedo, meu irmão. O pastor arruma a igreja, até tem pastor quando chega... Eu chego na igreja, eu vou arrumando as cadeiras, pastor Maxwell. Eu vou arrumando as cadeiras. E o pastor vai organizando. Depois que você vai dobrar o joelho, você consegue orar ali 20, 15 minutos antes de começar o culto. Mas a noiva demora, rapaz. Às vezes o noivo fica bravo nesse dia, até estraga. Tem gente que estraga a lua de mel, aquela noite importante. Tem gente que já fica nervoso. Pedir a ajuda das noivas, nos ajudem, por favor, em nome de Jesus. Muito bem, muito bem Marca lembrado. 7, chega às 9, pastor. É complicado. Já que no meu casamento fui eu que atrasei um pouquinho. Que isso? Isso porque morava na esquina da igreja. Mas enfim, agora é uma outra história. Que isso, pastor? Agora você... Não, na realidade, o maior atraso não foi nem do noivo, nem da noiva, né? Teve um atraso por conta de pessoas que estavam convidadas. Mas enfim, é outra história. Mas, o pastor enfim, que atrasou. Não, o pastor também estava lá. Bom, mas vamos voltar aqui para o texto, irmãos. Nós estávamos falando do noivo que demorou. Então a demora foi em relação a quem estava esperando. Para o noivo ele não demorou. Ele veio no tempo dele. Aliás, por que ele chegou à meia-noite? Eu entendo, pastor, que uma das possibilidades, ele estava preparando o banquete. E se era um bom banquete que ele estava preparando, ele gastou bastante tempo preparando, né, aquele banquete. Então, da perspectiva do noivo, não tinha nada fora do horário, fora do lugar. Ele fez as coisas no tempo ideal. Só que uma coisa é da perspectiva do noivo e outra coisa é da perspectiva de quem está aguardando, né? Então, para todas elas, o tempo demorou a passar, né? E assim, não é só o tempo passar, é um tempo passando debaixo da ansiedade.
Imagina, elas se preparavam, pelo menos metade delas se preparou bem para esse evento, né? Nós vamos para o banquete, e enfim, quando que ele vai vir? E não tinha hora para ele vir. Então, imagina o que é você passar um grande tempo na ansiedade, que foi a questão aqui delas, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar. O noivo demorou na perspectiva daquelas que a estavam esperando. Essa é a primeira questão. A segunda questão foi... Ele veio. Ele veio. Ou seja, vindo de manhã, vindo à tarde, vindo à noite, era certeza que ele viria, né? Então, a mensagem que Jesus está trazendo é o seguinte: olha, eu vou voltar. Disso vocês não tenham dúvida. Quer dizer, as virgens não estavam contando com a possibilidade de que o noivo viesse. Pode ser que o noivo venha, e se o noivo vir, a gente vai estar aqui esperando. Não, o noivo virá. A gente só não sabe quando ele vai vir. Mas é óbvio, é certo que ele virá. Então, a mensagem da parábola é isso. Jesus voltará, né? Haverá o encontro da igreja com o seu Senhor. Sim, isto vai acontecer. A questão é que nós não sabemos quando. Isso pode ser rápido, pode demorar mais, enfim, e para tudo a gente precisa estar preparado, se planejar, inclusive, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Para não cairmos, né, pastor, no erro, que foi até o erro da igreja de Tessalônica, né? Porque lá na igreja de Tessalônica, eu me lembrei disso agora, né? Os irmãos tinham muita dificuldade por entender essa questão do arrebatamento, enfim, né? Na igreja de Tessalônica, quando morria alguém, era muito desespero, porque eles tinham dificuldade para entender o que acontecia, né? Depois da morte, não criam no arrebatamento. Então o apóstolo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses explicando, irmãos, tem um arrebatamento, nós subiremos ao encontro do Senhor, Jesus voltará, ele explica lá no capítulo 4. E aí teve um grupo de irmãos que, sabendo disso, que Jesus voltaria, falaram, ok, se Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar logo, não precisa mais fazer nada, né? Então teve um grupo lá na igreja de Tessalônica que parou de trabalhar, né? Esperando o retorno de Jesus, né? E aí Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, onde ele diz lá, ok, mas quem não trabalha, que também não coma. Quer dizer, Jesus vai voltar, mas enquanto Jesus não volta, a gente segue, a gente vai se preparando, a gente vai fazer tudo que a gente tem que fazer aqui, né? É a mesma ideia aqui da parábola, o noivo vai vir. Enquanto ele não vir, eu tenho que ir preparando o meu azeite, porque pode escurecer, se escurecer eu tenho que estar com a minha lâmpada acesa, para o noivo não me pegar aqui no escuro e eu não conseguir ir com ele, né? Então é essa mesma perspectiva, não é porque Jesus vai voltar que a nossa vida aqui para, né? A gente para tudo para só aguardar Jesus. Não, Jesus vai voltar. E enquanto Jesus não volta, a gente vai fazendo a obra dele, vai trabalhando para ele, para que mais pessoas subam, inclusive, quando ele voltar. Mas uma coisa é certa, o noivo virá. Para que nós entendamos a parábola de forma clara, o texto diz que veio à meia-noite, tá certo? À meia-noite. Como ela tem uma aplicação universal, à meia-noite em Israel, tá certo? Sim. À meia-noite em Israel, ou à meia-noite no Japão e assim sucessivamente. Olhando esse texto aqui, me leva a entender que eu não posso interpretar de forma literal. Sim. Olhando esse versículo, eu não posso interpretar de forma literal. Por quê? Porque ele veio à meia-noite. E como eu disse há pouco, meia-noite no Japão é meio-dia no Brasil. Então, esse horário, à meia-noite, ele tem um significado simbólico. Qual seria esse significado, pastor Maxwell? A meia-noite, né? Eu entendo que ele veio no último momento possível para ele vir, né? Era o horário... que as pessoas menos esperam? É isso, o horário inimaginável para a espera. O horário que as pessoas estavam dormindo. Exato. Um judeu dormia 8 horas da noite, judeu. Porque para nós hoje já é difícil ficar acordado até tarde, quer dizer, não é tão difícil, a gente tem tanto entretenimento, tanta coisa, mas imagina aquela época que não tinha luz elétrica, né? 6 horas, 7 horas, era um breu total. Imagina o que é você esperar até meia-noite num ambiente em que você não tem luz elétrica. Por isso que o texto faz tanta questão de dizer da necessidade do azeite, porque o azeite era para alimentar as lâmpadas, né?
Quer dizer, eles tiveram que ficar pelo menos aí das 6, 7 da noite até meia-noite no escuro. São várias horas que elas tiveram que preparar a lâmpada para poderem esperar o noivo. E o noivo veio justamente neste momento em que ninguém esperava. Então a meia-noite aqui tem esse significado simbólico. A hora que você... E Jesus usou justamente essa expressão nas outras parábolas, né? O filho do homem virá na hora em que as pessoas não esperam. O horário que ninguém esperava que o noivo viria era a meia-noite. Talvez se fosse feita uma pesquisa de opinião lá entre as virgens antes, dizer, que hora que você acha que o noivo vai chegar? Porque o noivo viria naquele dia, mas não sabia que hora. Aí talvez uma parte diria, não, eu acho que de manhã ele está aqui, ele vai vir na hora do almoço. Talvez pouquíssimas pessoas diriam, ele vai vir meia-noite. Meia-noite era o menos esperado, né? E foi justamente a hora que ele veio. Não acontecia casamento meia-noite. Não tinha, ninguém casava meia-noite. Os casamentos Eles foram para um banquete que começou meia-noite. Entendeu? Quando você lê João capítulo de número 2, a festa acontece no pleno dia. Entendeu? É pleno dia, eles estão lá no sol, eles estão com sede, eles estão se alegrando, então é durante o dia. Quando você coloca o texto aqui, à meia-noite, o noivo ele veio à meia-noite, eu acho que é justamente isso, é o horário improvável, que não tinha casamento, ninguém casava à meia-noite, sabe-se lá o que aconteceu com o noivo, mas era o horário menos improvável. A partir disso, pastor Maxwell, no mundo moderno em que nós vivemos, você acredita que as pessoas estão esperando de fato a Jesus com toda a modernidade, com toda a tecnologia, com todas as facilidades? E me parece, pastor Maxwell, que eu esteja completamente enganado, que quanto mais conforto o homem tem, quanto mais na modernidade ele vive, quanto maior a sua facilidade nas suas relações, me parece que mais distante ele fica de Deus, pastor Maxwell. Exatamente. Parece que nos períodos de maior perseguição são os períodos em que se prega mais sobre a vinda de Jesus, né? Porque quando o negócio aperta para nós, mais a gente lembra, não, que Jesus vai vir. Por isso, por exemplo, na harpa cristã, tem vários hinos que falam sobre a vinda de Jesus. Foram hinos que foram escritos no momento em que a igreja era muito perseguida, era muito mais difícil ser crente, né? Era muito mais difícil ser cristão, não tinha reconhecimento social para ninguém que era crente, né? Então se ressaltava, e graças a Deus por isso, né? Não estou criticando, não, estou elogiando, né? Se ressaltava a vinda de Jesus. Né? A crítica é para nós que perdemos esse ímpeto, né? E como o pastor falou, parece que à medida que as coisas vão se tornando mais confortantes, vão se tornando melhor para nós, pouco a gente passa a enfatizar na vida depois do arrebatamento, né? A gente vê isso muito, pastor, demonstrado nas letras dos hinos, né? Eu falei com relação à harpa cristã, e a gente vê quantos hinos a gente tem, né, que enfatizam a vida aqui nesta terra, né? A vitória aqui nessa terra, o que Deus pode te dar aqui nesta terra, porque parece que a gente vai se acostumando, né, às coisas dessa terra e tal, e parece que é a hora improvável mesmo para Jesus vir, né? As coisas estão bem, eu estou confortável aqui, as coisas estão funcionando bem, a gente tem aí essa secularização tão grande, né? E enfim, parece que é um momento improvável para que Jesus venha, e é também um momento em que a gente, de uma forma geral, parece que enfatiza pouco, né? Então é muito importante que a gente enfatize, né, a questão do retorno de Jesus. Nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos que, conforme diz aqui na parábola, o noivo virá, né? Independente do que eu acho, do que você acha, se a gente está esperando, se a gente não está esperando, uma coisa é certa, ele virá, ainda que seja na hora que nós menos esperemos a vinda dele. E parece que nós estamos, eu tenho essa sensação, que a gente está vivendo num período em que não se enfatiza tanto, né, quanto enfatizava-se em outros momentos, né, esse retorno de Jesus. O texto diz que quando elas se levantaram para seguir o seu caminho e acompanhar a noiva, o azeite delas se acabaram. A razão pela qual as candeias se apagaram e elas não puderam acompanhar a noiva até o momento mais importante, que era o momento da núpcia, quando ela entrava realmente para a casa do noivo ou da noiva, e aqui no caso só diz que elas não entraram para as bodas. O texto diz isso, elas não entraram para a noiva.
para as bodas. 5 entraram, 5 não entraram. As que entraram eram as prudentes, porque elas tinham azeite, né, para alimentar as suas candeias. Lá no texto original falam archotes, que era mantido com azeite. Você colocava o azeite, ia dando aquela combustão e mantia-se o fogo aceso. Eram tochas, né, e mantinham aquilo aceso. Ok. O texto diz que 5 entraram e 5 não entraram. Só que todas eram virgens. E aqui é complicado. Por quê? Porque sendo virgens, não eram prudentes suficientemente para estarem preparadas para poderem frequentar as bodas. Então elas não participaram do momento ilustre mais importante. Razão pela qual, ao longo da história, surgiu a teoria de que 50%, tá certo? E essa teoria dos 50%, ela é muito forte, tá certo? Ela é muito forte porque não está só nesse texto, existem outros textos, depois a gente pode ler os outros textos também, de que 50% dos cristãos são sensatos e prudentes e, portanto, serão salvos ao longo da história, e os outros 50% dos cristãos não são sensatos e, portanto, não serão salvos. Como o senhor entende isso, pastor Maxwell? Então, eu entendo que não foi isso que Jesus quis dizer, né? Que metade vai e metade não vai. Nós sabemos que uma parte vai e outra parte não vai. Aí você fala, então por que ele dividiu 5-5, né? Justamente, porque era igual para os dois lados. Por quê? Imagina, se Jesus fosse contar essa parábola e ele dissesse, das 10 virgens, 8 foram loucas e 2 prudentes. Aí sim a gente teria argumentos aqui para dizer, não, a maioria é insensato. Qualquer outra porcentagem que fosse colocada, que não fosse metade, daria margem aí sim para uma interpretação de que a maioria vai subir ou que a maioria não vai subir. Mas quando ele diz que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, eu acho que Jesus está justamente querendo dizer isso para nós. Não importa qual é a quantidade, tanto é que eu estou aqui colocando igual para os dois lados, né? Quer dizer, ele não estava preocupado com a quantidade que ficaria ou não, né? Ele está dizendo, vai ter tanto o que não se preparou, quanto aquele que se preparou. Então, a preocupação de Jesus aqui justamente não é com a quantidade, porque se fosse com relação à quantidade, no meu entender, ele colocaria qualquer outra porcentagem aí, mas a partir do momento que ele dividiu, é justamente para dizer, vai ter o que se preparou e vai ter o que não se preparou. Ponto. Não está focado no grupo? Vai ter o grupo dos sensatos. O grupo dos sensatos e o grupo dos insensatos. Isso. Só que aí tem um texto que é muito forte. Uhum. Lucas capítulo de número 17. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra será deixada. Eu acho que tem a ver também com a mesma questão, né? Mais para dar foco no fato, né? Eu acho que o argumento é o mesmo. Ele não está falando aí que 50% vai ou não. Ele vai ter o que vai e vai ter o que não vai. E eu acho que aí é o mais forte, e às vezes o que vai e o que não vai estarão juntos. Estão na mesma igreja, estão na mesma atividade, e uma parte não vai e outra parte vai. Ponto. Bom, então, então não podemos afirmar que 50% dos cristãos serão salvos e os outros não. A Bíblia não dá, até porque a Bíblia não dá essa margem. Uma coisa muito interessante, que você até falou de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, né, do versículo 18 a seguir, fala nós, coloca toda a igreja, na verdade, toda a igreja, né? O livro de Apocalipse fala da igreja, tá certo? Da igreja. Apocalipse 2 e 3 fala da igreja. Apocalipse capítulo de número 4 não usa mais o termo igreja até o 19, porque provavelmente nesse período
a igreja estará com Cristo. Nós cremos desta forma. E Paulo fala aos Efésios que em Cristo nós somos o novo homem em Cristo, né? A igreja é chamada no texto de Efésios de o novo homem, um novo homem, né? A igreja forma um corpo, né? É uma igreja que vai subir, né? 1 Coríntios capítulo de número 12, 1 Coríntios capítulo de número 12, 1 Coríntios 1:7 fala das imperfeições, mas sempre coloca a igreja como um todo, como um corpo de Cristo que será arrebatado, nunca em porcentagem. Eu acredito que a questão aqui está no fato. No fato de que vai e outro fica. No fato de que um será e outro não será. Um terá a lâmpada acesa, o outro não terá a lâmpada acesa, mas não necessariamente em grupos, tá certo? Isso. Qual é o foco? O foco da parábola aqui. Qual é o foco? O que a parábola quer mostrar para nós, pastor Maxwell? O foco é a vigilância, porque Jesus conclui isso no final da parábola, né? Ele termina a parábola com a frase no versículo 13, vigiai, pois, né? Pois é uma expressão de conclusão. Qual é a conclusão dessa parábola? Disse Jesus. Vigiai, né? Depois de eu contar toda essa história, resume-se nessa palavra, vigiai. Esteja atento, porque você não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E é interessante que todas tiveram que vigiar, e tem até um versículo que a gente acabou não frisando, pastor, que diz que lá no meio da história, todas as virgens tosquenejaram e dormiram, todas elas, né? E aí eu entendo que é o seguinte, a gente está falando do grupo que vai, do grupo que não vai, do grupo que é prudente, do grupo que não é, mas o cansaço da espera, né? O tosquenejar vem para os dois grupos. Os dois grupos, em algum momento, vão sentir, né? A dificuldade de viver aqui na terra, a luta que é aguardar a Jesus aqui, né? Quer dizer, essa tensão pela espera de Cristo vem tanto para os insensatos quanto para os sensatos. Todas elas tosquenejaram. A diferença é que as prudentes tosquenejaram, mas estavam preparadas. Ou seja, até mesmo o crente fiel vai ter algum momento da caminhada cristã que ele vai sentir aquela pressão de estar servindo a Cristo. A diferença é que ele tem o azeite preparado com ele, né? E no momento que o noivo vir, ele coloca-se de pé e está ali renovado, esperando, né? Mas o tosquenejar, né? O cochilo aqui na parábola veio para todos, ou seja, todos nós seremos tentados a não ser vigilantes, né? A diferença é como que nós vamos reagir a esta tentação. E aí por isso que Jesus diz, estejam atentos, vigiem, porque na última hora não vai dar tempo de fazer o que é necessário fazer. E aqui, pastor, só para eu concluir aqui a minha fala, eu acho que a lição maior que essa parábola nos ensina é da importância que tem na vida cristã do dia a dia, né? Quer dizer, elas prepararam azeite para todo o período, né? E o que é a grande dificuldade da vida cristã? É a gente permanecer fiel todo dia, não apenas no dia em que tem os grandes eventos na igreja, mas lá no dia a dia, no trabalho, quando vem os problemas corriqueiros. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, vigie, porque vai ter o tempo, vai ter o dia dos grandes eventos da nossa vida, mas vai ter o dia comum, o dia corriqueiro, o dia lá da nossa rotina, que aí é a grande dificuldade para permanecer esperando a Cristo, mesmo nesses dias comuns, enquanto as horas vão demorar para passar, né? É o momento de tosquenejar, é o momento de, quem sabe, desviar o foco, porque está demorando muito. Então, essa é a grande lição que eu tiro para essa parábola. A gente precisa permanecer fiel a Deus todos os dias da nossa vida. Tanto naqueles dias em que coisas maravilhosas vão acontecer conosco, como naqueles dias em que nada vai acontecer, como naquele dia comum, no dia em que não acontece nada de diferente, no dia que é aquela mesma rotina que se arrasta por tempos e tempos. É nesses dias que é a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos de permanecer fiel a Deus, que elas, as loucas, não permaneceram, né? Pastor Maxwell, de forma sucinta, aqui 2 perguntas, a gente vai responder de forma sucinta por conta do horário. Primeiro, existe uma aplicação em relação ao povo de Israel nessa parábola? Primeiro. Uhum. Segundo, aonde a igreja se encaixa aqui? Para mim o senhor já respondeu essa pergunta na questão da vigilância, mas o senhor tem liberdade para respondê-la aqui também, tá certo?
E a terceira é uma afirmação. É evidente que essa parábola aqui, ela tem um teor escatológico e se refere ao juízo final, tá certo? Isso é de compreensão geral. Mas, falando aqui, existe uma aplicação em relação a Israel? Segundo, aonde a igreja se encaixa aqui, de forma sucinta? Bom, existe uma relação com Israel? Sim, há uma linha interpretativa dessa parábola que pode ser aplicada a Israel. Então tem 5 loucas e 5 prudentes. Então há quem diga, olha, as 5 loucas eram Israel, porque o noivo veio para elas, né? Jesus veio e o povo de Israel não estava preparado. E o noivo veio e eles não conseguiram entrar na festa com o noivo. Então é uma possibilidade interpretativa dessa parábola. Faz sentido? Faz sentido. Jesus veio e os que eram seus não receberam, diz a Bíblia. É uma possibilidade de interpretação dessa parábola. E que não entra em choque nem com aquela outra que a gente está dizendo. Porque isso aconteceu, eles não receberam o noivo, né? E a segunda pergunta é qual... Eles também têm aquela questão de ser, da relação de ser amiga da noiva, porque Israel... Era. Entendeu? Pode ser amiga da noiva, a igreja. Um exemplo. Isso. É uma forma de interpretar a parábola. Muitas pessoas enxergam dessa forma, também não tem erro. Não tem erro. Acho que tranquilo. Porque de fato o noivo veio e Israel não recebeu. A noiva é a igreja e os amigos da noiva é Israel. É uma possibilidade. Não tem erro, tá? E ele fala do amigo lá em João, tal, então não tem. Em relação à igreja, a igreja, aonde ela se encaixa nessa parábola? Sim, onde é que a igreja se encaixa? Então a igreja se encaixa na atitude esperada dela, né? O que Jesus queria dizer isso. Qual é a atitude que você vai ter? Uma informação é dada, o noivo virá. Como que você vai reagir a esta informação? Você vai se preparar até o momento que o noivo vir ou não? Então, a aplicação dessa parábola em relação à igreja é essa. Nós, como igreja, devemos estar preparados para o momento em que Jesus venha. Então tá bom. Eu acho que ficou claro. O senhor quer colocar mais alguma coisa, pastor Tranquilo, Maxwell? pastor. Tranquilo. Eu acho que a princípio, Mateus capítulo de número 25, para você seguir bem, sem problema, eu acho que esse é o caminho. Só curiosidade, né? A parábola das 10 virgens só está no livro de Mateus. Não está nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Apenas em Mateus capítulo de número 25. Pastor Maxwell, quero encerrar aqui convidando os nossos amigos, os nossos irmãos, para que contribuam com esta obra. Eu sempre peço para você contribuir com esta obra, pois ela é feita com muito carinho e financeiramente, meus irmãos, para que nós façamos o programa, para que nós tenhamos um bom programa de qualidade, é fundamental que você contribua com esta obra. A nossa igreja, o Ministério de Perus, tem feito um trabalho extraordinário, não só nas nossas igrejas locais, mas também no campo missionário, de modo que você, contribuindo, ofertando, dizimando, você tem uma parte direta nestas obras. Aqui aparece para você aqui, ó, tá vendo? Aqui tá bem embaixo aqui, ó, a conta no Banco Bradesco e a conta aqui no Banco do Brasil. Anota aí na sua casa, contribua, tenha o coração aberto, nós cremos numa bênção de Deus toda especial. Pastor Maxwell, quero deixar aqui o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Elias. Muito obrigado, pastor Elias, pela força que o Senhor nos deu, pelas orações em relação ao nosso filho, em relação ao meu filho Bernardo. Quero agradecer também à missionária Lígia também, pelas orações, pelo carinho. Muito obrigado, pastor Elias e missionária Lígia. E como disse já anteriormente, aos pastores das regionais, os pastores dos setores, das congregações, às lideranças, os obreiros em geral e aos membros. Muito obrigado pelas orações pelo meu filho, sou muito grato a Deus. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Pastor Maxwell, programa excelente, Deus te abençoe também, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder estar aqui conversando com o senhor. É sempre uma alegria. Deus abençoe você. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar nos grupos da igreja, da família e dos amigos. Deus te abençoe no nome de Jesus.
Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.